Mas eis, Léo, que surge um completo idiota aí das Minas Gerais, que joga no Cruzeiro, Cruzeiro Sada, né? Esse cara, até da seleção brasileira de vôlei, e ele faz um post sugerindo o assassinato do presidente Lula. Aí, quando as pessoas se revoltam, ele percebe as consequências e ele fala que não, veja bem, desculpa, brincadeirinha, Léo. Fala pessoal, estou aqui para falar sobre os stories de ontem, junto da enquete. Acabou gerando uma repercussão social muito ruim. Então, quem me conhece sabe muito bem que eu jamais incitaria violência em hipótese alguma contra qualquer pessoa e principalmente o nosso presidente. Então, venho aqui pedir desculpas, foi um post infeliz que eu acabei fazendo, errei e estou aqui pedindo as desculpas, porque quando você erra não tem jeito, você tem que assumir o erro e se desculpar. Jamais tive a intenção de incitar violência, ódio, não é da minha pessoa. Então, foi isso que o esporte me ensinou, e não é isso que eu quero passar para ninguém. Tá bom? Um abraço. Léo, agora que já estamos naquele momento em que toda a sociedade percebeu que o crime de ódio é muito perigoso, eu acho que ele tem que ser punido com todo o rigor da lei, e obviamente essa parte relacionada aí a este esporte dele do Cruzeiro, ela precisa retirar esse camarada, por mais que seja um prejuízo, né, admitir que um jogador de vôlei é um crime de ódio, é uma incitação sim ao crime, né, praticamente solicitando às pessoas que atirem no presidente Lula. Isso é um crime, ele tem que ser tratado como crime, esse camarada tem que ser processado, até porque uma coisa que nós tivemos uma experiência clara neste primeiro mês do governo Lula, a repressão imediata a qualquer tipo de crime de ódio, qualquer tipo de crime contra a decisão das pessoas em relação ao governo, ela desincentiva. Olha como que o bolsonarismo praticamente acabou. Aquelas manifestações na frente dos quartéis, quando o Xandão reprimiu com força, né? Nós tivemos aí executivo, legislativo, por incrível que pareça, e o judiciário todos juntos na repressão do terrorismo. Acabou, ninguém mais tem esse incentivo. Aí aparece um babacão desse fazendo isso, obviamente esse camarada tem que ser punido. Tem que ser punido sim pelas redes sociais, afinal de contas as mesmas redes sociais que bloqueiam, né, as pessoas com baixo alcance, quando elas escrevem uma palavra que incomoda, elas precisam entender a mensagem desse cara. Então ele tem que ser punido pelas redes sociais, ele tem que ser cancelado por torcedores e tem que ser excluído do time e obviamente punido com todo o rigor da lei, porque é dessa forma joga na seleção brasileira. A Confederação Brasileira de Vôlei ainda não se manifestou, o Cruzeiro já suspendeu. Mas o Cruzeiro só suspendeu, Léo, quando percebeu que a repercussão era grande, que a coisa estava ficando séria. Você falou um ponto muito importante, Léo. É aquela questão, né? Quer dizer, numa terra sem lei, o crime corre solto. Quando há lei, as pessoas se recolhem. Então você para pensar. Os terroristas foram presos. Agora, aquele cara que agrediu o Zanin está sendo processado. A OAB está indo para cima dele. Vai ser difícil aparecer um outro palhaço em banheiro de aeroporto ameaçando as pessoas, porque agora as pessoas percebem que, não, o cara achava que ainda era governo Bolsonaro, que as pessoas poderiam cometer crimes impunemente. Agora não, agora é terra com lei. O Wallace também achava, provavelmente, que ele estava ainda vivendo sob o signo do fascismo. Paciência. Né? Olha como vai na direção do que a gente estava falando, Léo. O governo anterior incentivava esse tipo de agressão. Desde 2012, Exatamente. Quando começaram as palhaçadas contra autoridades, olha, não estou discutindo se as autoridades eram ou não eram culpadas por aquilo que estavam acusando. O que eu estou discutindo é que, de uma hora para outra, nós tivemos incentivos para o escracho público de autoridades políticas. Como a gente não tinha nenhum tipo de repressão, como a gente não tinha processos, como a gente não tinha uma união da sociedade contra essa postura, ela foi se multiplicando. Então, os lacradores, eles cresceram como vermes, né? Foram multiplicando aí e chegaram num nível de derrubarem uma presidenta da República e colocarem Bolsonaro no poder. Agora nós temos a situação inversa, agora nós estamos desincentivando com punições exemplares e está funcionando. Apareceu esse bobão aí, que parece que ele está muito desatualizado a respeito do que está acontecendo na política, apareceu, mas ele precisa ser punido. Né? Eu peço a Deus que o Xandão tenha coragem de punir tanto um jogador famoso da seleção brasileira, quanto um Silas Malafaia, né, que é um líder religioso, porque aí sim a sociedade vai olhar e vai falar, o Brasil mudou.